João capítulo de número 6, versículo de número 59 em diante. Os que encontraram, digam amém. Os que estão procurando, diga glória. Versículo 59. Ele disse isso quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Ao ouvirem isso, muitos dos seus discípulos disseram: dura é essa palavra, quem consegue ouvi-la? Sabendo em seu íntimo que os seus discípulos estavam se queixando do que ouviram, Jesus lhes disse: isso o escandaliza? Que acontecera se vocês virem o Filho do Homem subir para onde estava antes? O Espírito da vida, a carne não produz nada que se aproveite. As palavras que eu lhes disse são espírito e vida. Contudo, alguns de vocês que não creem, pois Jesus sabia desde o princípio quais deles não criam a quem o iria trair. E quem o iria trair? E prosseguiu: e por isso que eu lhes disse que ninguém pode vir a mim, a não ser que isto lhe seja dado pelo meu Pai. Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Jesus perguntou aos 12: vocês também não querem ir? Simão Pedro respondeu: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Senhor Deus e Pai, tua palavra é vida pura, santa e eficaz. Cerca, meu Deus, este templo com uma coluna de fogo, nos envolve com a tua presença nesta noite. Abate, meu Deus, toda distração, e que o poder do teu Espírito Santo venha nos envolver nesta noite. E o Senhor venha falar aos nossos corações, conforme tu queres, ó Deus, e receberemos a tua poderosa palavra, em o nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Podeis assentar. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Queridos, quando nós olhamos para estas palavras frisadas ao versículo bíblico como base desta noite, nós nos deparamos com um dos acontecimentos que marcaram o Evangelho de Cristo Jesus, a passagem de Jesus aqui nesta vida terrena. Foram experiências que os seus discípulos viveram, experimentaram, a estar juntamente com o Senhor Jesus. E baseado neste acontecimento que nós acabamos de ler, eu quero estar falando com os irmãos nesta noite ao seguinte tema: por quê? Porque eu não posso parar. Eu vou repetir, o tema da mensagem desta noite é: por que eu não posso parar? Porque um dos acontecimentos que mais tem se dado por si na vida de uma grande partícula de homens e mulheres
que servem a Deus, ou que serviram a Deus, deparam-se com este conceito em suas vidas: parar no meio do caminho. Outros mal começou e já estão parando. É uma grande realidade que não pode ser calada. Eu conheço pessoas que viveram a sua chamada cristã aqui na terra por mais de 40 anos, servindo ao Senhor, obedecendo a sua palavra, seguindo os seus ensinamentos. E quando chega na fase final, na reta final, ou podemos dizer para alguns até o próximo do término de sua vida terrena, jogar tudo para o ar, abandonar a sua fé e deixar de seguir e de servir a Jesus. É o mesmo que um ditado popular destaca diante de muitos, que desistir no momento especial, crucial de uma batalha, é o mesmo que nadar e morrer na praia. É o mesmo que começar, se empenhar, se dedicar, se esforçar, se desgastar, e quando estiver se aproximando da linha de chegada, simplesmente desistir, parar de prosseguir. Isso aconteceu não somente nos dias em que nós estamos vivendo. Não tem acontecido como novidade, mas estes mesmos acontecimentos aconteceram na época, nos tempos em que Jesus esteve exercendo o seu ministério, a sua chamada, o seu dever em cumprir em vida terrena. Então, o tema da mensagem desta noite nos destaca porque eu não posso parar. E quando o destaque é eu não posso parar, este mesmo valor se refere a você, que está no templo, a você que está em casa, que vai ser o que está sendo alcançado por esta palavra. Em momentos, em ocasiões, em situações da nossa vida, precisamos reacender isso no nosso coração. Precisamos nos fazer a si mesmo relembrar o quê? Que eu não posso parar. Não podemos parar. Porque muitos dos discípulos daquela época pararam. E nós vamos entender aqui, antes de termos o conhecimento do porquê, a razão, a causa em que eu e você não podemos parar, vamos entender por que os discípulos daquela época, dos dias desta passagem bíblica destacável, pararam e deixaram de seguir a Jesus. O primeiro motivo, a primeira razão pelas quais deixaram de seguir a Jesus é porque acharam as suas palavras duras demais. E olha que foi um sermão pregado, ensinado, exortado, não por João Batista, quando chamou o povo de raça de víbora. Não um sermão pregado por Jeremias, que disse: arrependei-vos, é hora de arrependimento, é hora de renúncia. Olha que não foi sermão pregado pelo profeta Ezequiel, que também chamou o povo ao arrependimento. Não foram palavras vindas de discípulos, de profetas, de pregadores do Evangelho, dos ensinamentos do Senhor a terceiros, mas foram palavras mencionadas pelo próprio Jesus.
O próprio Senhor foi quem trouxe essas instruções a eles. Ao mais iniciar-se, lá no versículo de número 22, em seguinte, do capítulo de número 6, quando Jesus também chega a destacar que Ele é o pão da vida, Ele trouxe palavras verdadeiras, ensinamentos que aconteceram, que antecederam, acerca de muitos que não deram ouvidos aos ensinamentos, acerca das murmurações, em que ele frisa no versículo 41, quando ele diz: murmuravam, pois dele, os judeus, porque dissera: eu sou o pão que desceu do céu. E diziam: não é este Jesus, o filho de José, cujo pai e a mãe nós conhecemos? Como pois diz ele: desci do céu. Eles não estavam abrindo o seu entendimento. Eles não estavam sendo plenos diante de Jesus. Eles não tinham ainda conhecido a profundo acerca de quem realmente Jesus era. Jesus trouxe um sermão a eles, e eles acharam que as palavras de Jesus eram duras demais. Por esta razão, ou por uma dessas razões, sendo essa uma das razões, eles deixaram de seguir a Jesus. E nos dias que nós vivemos hoje, a história se repete. Tem uma geração que está sendo preparada, cuidada, ensinada, alimentada somente com palavras doces, com palavras de amor, com palavras de misericórdia, com palavras de que Deus perdoa. É verdade, Deus é amor, Deus é misericórdia, Deus perdoa, Deus levanta o que caiu, Deus exalta os humilhados. É verdade que Deus ama os pecadores, e foi para Ele que Ele veio. Só que é destacável nos fazermos lembrar que o mesmo Deus que é amor também é fogo consumidor. O mesmo Deus que é misericórdia é justiça, e não coopera com a injustiça. O mesmo Deus que exalta é o mesmo Deus que abate. O mesmo Deus que levanta também derruba. O mesmo Deus que dá vida também pode matar. Ele é Deus, Ele é Deus. Nem sempre vamos ouvir uma palavra de vitórias, de milagres. Nem sempre vamos receber um sim do Senhor. Nem sempre vamos ouvir que o Senhor está se agradando de nós. Nem sempre vamos ouvir que estamos fazendo a vontade do Senhor conforme Ele quer. Mas às vezes Ele vai dizer para nós, e às vezes nem vai precisar usar o profeta, usar o pregador. Ele vai falar na palavra, na profundidade da palavra. E tem momentos que nós precisamos nos consertar, rever os nossos conceitos, revisar as nossas atitudes, renunciar às nossas vontades, abandonar os nossos prazeres e deleitos, para vivermos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para as nossas vidas. E como é que vamos nos comportar? Como é que nós temos nos comportado quando recebemos uma palavra dura da parte de Deus para as nossas vidas? Existe até um patamar em que muitos usam a dizer: se a palavra for doce, a palavra foi boa. Se a palavra foi dura, a palavra foi ruim. Se eu gostar da palavra, a palavra veio de Deus. Se eu não gostar da palavra, a palavra veio do coração humano. Se a palavra falar diretamente ao meu coração e for exortativa, eu não aceito a palavra e digo que é indireta para mim. Precisamos entender que a palavra é como uma espada de dois gumes, e ela corta para lá e ela corta para cá.
A palavra, ao mesmo tempo que fala com quem está sendo instruído e ensinado, também fala com quem está ensinando e instruindo na palavra. A palavra tanto fala com os que estão no templo, também com os que estão em casa. A palavra, ela fala hoje, ela fala amanhã, e ela sempre falará eternamente. A mesma palavra que foi pregada nos anos 80, nos anos 90, continua sendo pregada até nos dias de hoje, e ela tem que destacar que Jesus está voltando, e não vai demorar, e é tempo de nós nos colocarmos na posição que Ele quer que nós estejamos. Deixaram de seguir a Jesus porque acharam a palavra dura demais. Queridos, eu gosto de palavra dura, palavra que traz confronto. É claro que tem dias estamos tão sensibilizados, tão frágeis, tão quebrantados, devido às lutas da vida, devido às provações dos desertos, que Deus vai enviar uma palavra de consolo aos nossos corações, vai trazer uma palavra de paz, de motivação, de esperança, de alegria, de ânimo. Mas tem dias que não serão assim, e nós temos que receber em todo o tempo a palavra que vem de Deus para os nossos corações. Então, o primeiro motivo, a primeira razão pelos quais eles deixaram de seguir a Jesus, é porque acharam as palavras duras demais. Não sou eu que estou falando. Olha aí no versículo de número 60. No versículo de número 60. Olha o que diz. Ao ouvirem isso, muitos dos seus discípulos disseram: dura é essa palavra. Quem consegue ouvi-las? Sabe o que ele estava querendo dizer? Essa palavra é dura demais. Quem suporta um tipo de palavra dessa? Essa palavra mata. Esta palavra fere. Não há quem suporte esta palavra. Mas não entendia eles que a palavra que às vezes nos confronta e pode até nos ferir, é a palavra que vai nos trazer o renovo, e uma preparação, e um revestimento, e um alerta do que está nos esperando no amanhã, porque o amanhã pertence a Deus. Aleluia. Em segundo lugar, a segunda razão pelas quais eles deixaram de seguir a Jesus. Deixaram de seguir a Jesus porque não creram nele e nem no que ele dizia. Não creram em Jesus. E o não crer é não acreditar que ele existe, que ele é fiel e que ele pode fazer além, infinitamente mais do que pedimos, pensamos e imaginamos. Observa que eles ignoraram quando Jesus disse que ele era o pão que desceu do céu, a ponto de dizer: não é ele, o filho de José e de Maria, a quais nós conhecemos. Como é que ele vem dizer a nós que ele é o pão que desceu do céu? Não entenderam o mistério, não acreditaram nos mistérios de Jesus. Tem muita gente que está deixando de seguir a Jesus nos dias de hoje, porque não crê, porque não acreditam, porque não confiam. Querido, por incrível que pareça, até os dias de hoje, eu sou abordado às vezes por pessoas que se dizem servir a Deus, se dizem ser cristãos, se dizem estar buscando a Jesus, esperando a sua vinda, e chega um momento que diz assim: ore por mim. Por quê? Porque eu não creio mais em Deus, eu não acredito mais que Ele vai voltar, a ponto de até dizerem: eu não creio, eu não acredito que Ele existe. Eu preciso de algo que traga para mim uma testificação, uma confirmação. Queridos, só de nós estarmos aqui respirando este ar puro é uma garantia, é um sinal de que Ele existe, e Ele cuida de mim, e Ele cuida de você, e Ele tem cuidado de nós. Eles não creram. O próprio Jesus destacou acerca disso.
no versículo de número 64, mas alguns de vós que não creem, porque bem sabia Jesus, desde o princípio, quem eram os que não criam, e quem era o que havia de o entregar ou o trair. Para eles era até novidade não crer em Jesus, mas Jesus já sabia da incredulidade do coração deles, da incerteza, da dúvida que estava no coração dele. Isto permeia até os dias da atualidade. Tantas pessoas estão até mesmo na casa de Deus, mas estão em dúvidas em seus corações, não sabem se verdadeiramente querem servir a Jesus, não sabem se verdadeiramente querem prosseguir na fé, na caminhada cristã. Outros estão em cima do muro, não sabem se serve ao mundo ou se serve a Deus, se vai para o mundo ou se fica na casa de Deus. Não se decidiram ainda. Não é tempo de dúvida e de incertezas, é tempo de termos plena convicção daquilo que nós queremos para as nossas vidas. É morar no céu de glória, é adentrar os portões celestiais da cidade santa e vivemos eternamente com o Deus da Bíblia. Aleluia. A terceira razão pelas quais eles deixaram de seguir a Jesus é porque eles tinham o direito de escolher seguir ou não seguir a Jesus. Esta foi a razão. Eles não eram obrigados a seguir. Jesus não obrigou a ninguém, nenhum deles recebeu um decreto dizendo: todos vocês são obrigados a seguir a Jesus. Eles seguiam porque eles queriam. Eles tinham o direito de escolher seguir a Jesus ou não seguir a Jesus. Então, como eles tinham o direito de escolher, eles escolheram, mas escolheram mal, escolheram parar, deixar de seguir a Jesus. Isso é um grande perigo, irmãos. Isso é um grande perigo, porque embora Jesus nos deixe escolher, livre-arbítrio, direito de escolha, certa feita ele diz: não sabeis que vós não sois de vós mesmos? Que muita gente gosta, pastor Francisco, de usar este versículo para dizer: nós somos casa, templo do Espírito de Deus. Outros distorcem até dizer assim: eu não preciso ir ao templo, eu não preciso ir à igreja, eu não preciso congregar em templos feitos por mão de homens, eu congrego em casa porque eu sou templo do Espírito Santo, eu sou a igreja do Deus vivo, não preciso cultuar em templos. O próprio apóstolo Paulo disse acerca da importância de cultuarmos, de congregarmos continuamente no templo, na casa de Deus. O Espírito de Deus habita em mim, você, em nós, sim, mas é de grande importância que nos reunimos. Assim como a igreja primitiva, eles se reuniam em um lugar para adorar e exaltar o nome de Jesus. Tão verdade é que o Senhor disse: aonde tiver 1, 2, 3, em no nome do Senhor, Ele estará no meio, presente. Então, ou seja, você pode estar num templo que comporta 50 mil pessoas, mas só tiver 2 ali, Ele está presente. Só que esta mesma passagem antecede a dizer: não sabeis que vós não sois de vós mesmos, mas sois templo do Espírito Santo. Se vós não sois de vós mesmos, nós somos de quem, irmãos? Nós somos do Senhor, somos de Cristo, pertencemos a Ele, somos do Senhor, somos filhos, herdeiros daquilo que Ele tem preparado para a minha vida e para a sua vida.
direito de escolha. Mas não é porque temos o direito de escolha que vamos fazer o que nós queremos, ir para onde nós queremos, fazer o que nós queremos. Lembra da oração, a oração que todos conhecem, tanto os cristãos evangélicos, todas as religiões conhecem, a dizer acerca do Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu, seja feita a tua vontade, tanto na terra quanto no céu. É a vontade do Senhor que tem que prevalecer. Em Provérbios, Salomão disse que existem caminhos que aos olhos do homem são caminhos de paz, mas o fim destes caminhos são caminhos que conduzem o homem à morte. A Bíblia diz que nem todos os caminhos à vista do homem são caminhos que conduzem ele à vida, mas pode conduzi-lo à morte eterna. É preciso entender que nós devemos fazer em todo tempo, não a nossa vontade, mas a vontade do Senhor. Eles tinham direito de escolher. Eis aí uma grande razão nos dias de hoje, porque é que muitos estão deixando de seguir a Jesus. Porque não somos obrigados a servir a Jesus, não somos. Temos o direito de escolha. Aí vira e mexe, alguém vai dizer: não quero mais seguir Jesus, parei de seguir Jesus. Dói na alma, irmão, sair para evangelizar, porque na década de 80 e de 90, a gente saía para evangelizar e pregava para o ímpio lá fora. Agora, em pleno ano de 2023, você sai para evangelizar. Quando chega lá na rua, você vai ser evangelizado. Porque você vai pregar para o camarada, chega lá e ele diz: não, eu era presbítero da igreja. Chega para a mulher: não, eu era missionária da igreja. Chega para o outro: não, era levita da casa do Senhor. Você vai pregar para quem já conhecem a palavra de Gênesis e Apocalipse, mas não praticam. Decidiram deixar de seguir a Jesus. Nós estamos aqui voluntariamente. Nós estamos aqui porque nós queremos, porque nós escolhemos seguir a Jesus, servir a Jesus, obedecer a Jesus, seguir a sua palavra, a sua ordenança, os seus mandamentos, preceitos, estatutos e as suas leis. Foi decisão nossa, com o coração aberto, não por força, nem por violência, mas com o coração aberto e voltado para a presença de Jesus. Então eles, percebendo que tinham o direito de escolher ou não, eles olham um para os outros e dizem: que palavra dura é essa? Quem as pode escutá-las, ouvi-las? Eles olham uns para os outros e dizem: nós não cremos nele. Ele disse que é o pão que desceu do céu, como é que pode? A gente sabe de quem ele é, de onde ele veio, é filho de Maria, é filho de José. Aleluia, aleluia. Eles não creram e eles se decidem e entendem: nós vamos agora parar, deixar de seguir a Jesus. É o que está no versículo de número 66 e o versículo 67, quando diz assim: desde então muitos, não era pouco não, viu? Não era pouco. E a história se repete: desde então muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Então muitos dos discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Então disse Jesus aos 12: querei-vos também retirar-vos? Em outras palavras, Jesus olha para eles e diz: eles decidiram não seguir mais a mim. Eles decidiram parar no meio do caminho. E vocês também não querem fazer o mesmo que eles fizeram? Foram palavras de Jesus. Agora que nós compreendemos aqui as 3 razões, 3 motivos pelos quais eles deixaram de seguir a Jesus,
Agora vamos compreender, vamos entender, pelo menos duas razões. Lembre-se, foram 3 motivos, 3 razões destacáveis pelas quais eles deixaram de seguir a Jesus e pararam. Já não andavam mais com Jesus. Mas eu quero trazer aqui para a gente concluir 2 razões pelas quais eu e você e nós não podemos parar. 2 razões pelas quais eu e você não podemos deixar de seguir a Jesus, jamais. Primeira razão pelos quais não podemos parar, não podemos deixar de seguir a Jesus, porque somente Jesus, somente em Jesus encontraremos a vida eterna. O diabo pode proporcionar muita coisa terrena, pode enriquecer a vida de muitos que vendem a alma para o diabo, para ter luxo, para ter carro zero, para ter casa luxuosa, para ter ouro, para ter prata, e em troca vendem a sua alma, e no futuro, na eternidade, vão morar lá no condomínio Hades. Quem já ouviu falar no condomínio Hades? E lá, missionária Tatiane, não precisa pagar condomínio, não tem taxa de energia e nem de água, é vitalício. Isso, vitalício. Condomínio Hades, lá embaixo no subsolo, lá no lago de fogo ardente, aonde o fogo nunca se apaga e o verme nunca morre. O fim dos tais é o sofrimento eterno, porque vida eterna somente em Jesus. Ele mesmo diz: ninguém vem ao Pai senão tem que passar por Jesus. Aí em outro momento ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é a pedra que foi rejeitada por muitos. Aleluia! Ele é o Pai das luzes. Ele é Deus forte, conselheiro, Pai da eternidade e príncipe da paz. Ele é o leão da tribo de Judá. Ele é o cordeiro que foi morto, mas ao terceiro dia ressurgiu dos mortos e está presente aqui nesta noite para nos dar a vitória. Ele foi cuspido, humilhado, maltratado, rejeitado. Ele foi abandonado por muitos, mas em nenhum momento ele abriu a sua boca. Ele foi até o final, morreu pela minha vida, pela sua vida, mas ressuscitou ao terceiro dia para que eu e você vivesse eternamente. Ele é Rei dos reis e Senhor dos senhores. Alabado. Eremianto dele que habla, e eu estou sentindo a presença dele aqui. Aleluia, aleluia, aleluia. E o que ele oferece para mim e para você, o mundo não pode oferecer. Vida eterna, somente Jesus pode nos dar. Aleluia, aleluia. E sabe quem disse isso? No próprio versículo que nós lemos agora há pouco. A conclusão, as palavras de Pedro. Porque naquele momento, quando Jesus faz uma pergunta: e vós também não quereis-vos se retirar? Vocês não estão vendo, muitos discípulos estão me abandonando, estão parando, estão me deixando, e vocês também não quereis vos ir? Aí Pedro, representando os discípulos, se coloca de pé e diz: mestre, para onde iremos? Senhor, só tu tens palavra de vida eterna. Pedro estava sendo destacável em afirmar, dizendo: só
tu, Senhor. Não há outro, não há outro lugar. Ninguém pode proporcionar a nós o que tu pode nos proporcionar, para onde nós iremos, Senhor. Só tu podes. Só tu, Senhor, tens palavras de vida eterna. Então não podemos parar, não podemos deixar de seguir a Jesus, porque somente em Jesus encontraremos a vida eterna. No mundo não encontraremos vida eterna. Servindo aos deuses pagãos não encontraremos vida eterna. Acreditando na reencarnação não encontraremos vida eterna. Aleluia! Somente Jesus pode nos dar a vida eterna. Segunda e última razão pelas quais não podemos parar e nem deixar de seguir a Jesus. E qual é, bispo? Porque eu e você não seremos e não podemos nos acovardar. Em outras palavras, não podemos ser um covarde. Não seja covarde. Eu sei que a palavra é dura, mas é o que Deus reservou para nossas vidas nessa noite, serve para mim também. Não sejamos covardes. Há uma responsabilidade sobre a nossa vida. Eu entendo, irmão, eu tenho plena convicção disso, que se eu parar, alguém vai parar também. Não porque alguém é crente em mim, não porque alguém está pegado em mim, não porque eu posso salvar alguém, mas eu tenho plena convicção disso. Tem famílias que se a esposa parar, os filhos, o esposo para. Tem famílias que se o esposo parar, a esposa e os filhos também param. Você é coluna na sua casa. Deus te levantou e colocou sobre você uma grande responsabilidade. Nem que você queira parar, Deus te trouxe aqui para te dizer: está proibido parar. Você não pode parar. Você não vai parar. Você não vai se acovardar, porque é uma responsabilidade sobre a sua vida. Lucas capítulo 9, versículo 62 diz: Jesus respondeu. São palavras de Jesus. Lucas 9, 62. Jesus respondeu: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Colocou a mão no arado, não olhes para trás. Ah, mas está difícil. Em nenhum momento o Senhor falou que ia ser fácil. No mundo tereis, mas tende bom ânimo. Ele venceu. E pegamos isso como exemplo, que nós também podemos vencer, porque podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Aleluia. Colocou a mão no arado, permanece firme. Você não pode parar. Você não pode desistir. Tudo que é pequeno, que foi pequeno um dia, ou tudo que é grande, um dia foi pequeno. Tudo que é grande um dia foi. Olha aí o presbítero Adriano aí, ó. Um dia foi pequeno. Um dia foi pequeno. 13 anos de idade, era desse tamanho. Olha o tamanho do garoto aí, ó. Cresceu. Cresceu. Aleluia. Aleluia. Grandes empresas. Um dia começou na garagem de casa. Um dia começou no semáforo, vendendo jujuba, vendendo pipoca, vendendo pano de chão. Grandes empregos. Eu conheço um pastor que hoje ele vive na Europa. Tem uma das maiores lojas daquele país de vender camisetas. Sabe como é que começou a empresa dele? De porta em porta, batendo de porta em porta. Compra uma camiseta minha para me ajudar. Compra a camiseta minha para me comprar o gás. Compra a camiseta minha para me comprar o leite para os meninos. Hoje tem 4 carros importados na garagem. Não é para se amostrar não, irmão. É um homem de Deus. Começou lá de baixo, pequenininho. Cresceu, Deus abençoou. Deus prosperou. Mas sabe por quê? Colocou a mão no arado e não olhou para
todo dia dava vontade de parar, de desistir, mas não desistiu. Se Deus colocou um projeto nas tuas mãos, faça acontecer. Viva os sonhos de Deus. Peleja, batalha, prossiga, avança. Não olhes para trás, porque Deus garante a sua vitória. Tudo é possível ao que crê. Para Deus nada é impossível. Tudo é possível se nós cremos e confiarmos no poder de Deus na nossa vida. Não podemos nos acovardar. Hebreus 10, versículo 38 diz: mas o justo viverá pela fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Ei, meu irmão, aqui pega, viu? Tem muita gente que quer viver da fé, missionária Terezinha, mas quando Deus prova, aí diz: não quero mais não. Ei, meu irmão, um dia desse uma pessoa chegou para mim e falou assim, falei: como é que tá as coisas? Disse: está ruim, não está muito boa não. Quando tem a bênção? Tem bênção não. Como é que tá? Está muito difícil. Falei: rapaz, agradeça a Deus, poderia estar pior. Você vê, eu estou aí vencendo, ó, Deus está me abençoando, está me dando vitória, e você tem que ficar firme também. Aí o Senhor olhou assim e falou: eu vou provar ele também. Ele está dizendo que está bem, então eu vou provar ele também. Ele está dizendo para o camarada ficar firme, vou provar ele também. Quando foi no outro dia, minha geladeira parou de gelar e o gás acabou. Tudo de uma vez só. E foi de noite o gás acabou. A bispa falou: amor, amanhã cedinho tem que comprar o gás. E a geladeira parou de gelar. Isso só acontece naquele dia que você não tem nem R$1 no bolso. Aí eu peguei o telefone e falei: quer saber de uma coisa? Eu vou ligar. Para quem? Para aquele irmão. E disse para ele: tu está vendo aí o que aconteceu comigo? O que foi? Eu contei. Você está vendo que às vezes a gente pensa que está ruim, mas poderia estar pior? Agradeça a Deus. Permaneça firme, irmão. Servir a Deus é desafio. Porque tem gente que está sendo ensinado de forma errônea, de forma errada. Porque tem gente que prega o Salmo 23 e diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Aí quando falta o gás na casa do irmão, ele diz: o Senhor disse que não ia faltar, e o gás faltou. Que Deus é esse? Outro já olha e diz: tem alguma coisa errada. Não, irmão, a vida terrena é assim mesmo. Só que Deus supre, Deus sustenta. Aí Deus enviou o recurso, Deus enviou a bênção, nós comprou gás, arrumou a geladeira, e o nome de Jesus foi glorificado. É assim que Deus faz. Deus cuida, Deus supre. Ele testa para ver se nós vamos murmurar, se nós vamos reclamar. Não reclame, meu irmão, dê glória a Deus e aleluia. Louve, exalte, engrandeça o nome de Jesus. A conclusão é: por que é que não podemos parar? Por que é que não podemos desistir de seguir a Jesus? A conclusão é: porque o Senhor me escolheu. Você pode dizer bem alto, em alto e bom som: porque o Senhor me escolheu. Irmão, você é escolhido por Deus. Você é escolhido, isso é privilégio, é honra. Você foi escolhido pelo Senhor. João capítulo 15, versículo 16 e 17 nos prova isso. Não foste vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós, outros, e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que em tudo quanto perdides ao Pai, em meu nome, eu vos conceda isto, vos mando que vos ameis uns aos outros. Só que Ele nos escolheu para que nós possamos produzir frutos. Deus nos escolheu não para ser estéril. Não, irmãos, não podemos aceitar. Temos que produzir aonde nós estivermos. Somos como árvores plantadas junto ao ribeiro de águas tranquilas, nas quais as raízes
se deslocam em direção ao ribeiro, e produz o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, em tudo que fizer, prosperará na presença do Senhor. Temos que ter ousadia para isso. Para quê, bispo? Produzir. Eu lembro no dia em que a Ana Evaristo chegou para mim e para a bispa, e disse as palavras que o médico havia dito para ela, depois da partida do pequeno Gabriel. Depois de 2 percas, o médico olhou para ela e disse: você não nasceu para ser mãe, você não nasceu para gerar, nunca mais tu terás um filho, isso não é para você. Quando ela falou aquilo para mim, eu falei: Senhor, tu estás ouvindo? Esse médico não conhece o Deus poderoso e o médico dos médicos e Senhor dos senhores. Aí eu entrei em oração, a partir daquele dia eu entrei em oração e comecei a falar com Deus. E quando foi um dia, eu estava aqui pregando a palavra e o Espírito Santo falou comigo na hora: chama ela, porque a hora chegou. E eu falei: de que, Senhor? A hora chegou de eu mostrar que eu chamei ela para produzir frutos, e a última palavra não é do homem, a última palavra é minha. E aqui em cima desta tribuna, Deus mandou dizer para ela que Deus estava tirando todo impedimento do ventre dela, que impedia ela de gerar. Ai, choreme calamaço. E o Senhor ainda disse: prepara-te para cantar o hino da vitória. Aonde está a vitória hoje? Completou 1 ano nos braços de Ana Evaristo. Sabe o que é isso? É a presença da soberania do grande, poderoso, eterno Deus, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Por isso não podemos parar. Não desista, não pare, prossiga, avança. A tua vitória, o teu milagre vai chegar também. Alabaço. Não podemos parar, porque o Senhor nos escolheu. Antes de Vitória ter sido gerada no ventre da mãe Ana Evaristo, o Senhor já tinha escolhido. Se coloque de pé em nome de Jesus. Você não é um projeto falido, você é um projeto exclusivo de Deus na terra. Deus vai cumprir promessas em sua vida, porque as promessas de Deus não perdem e jamais perderão a validade. Permaneça firme, prossiga. Você não pode parar. Você que estava pensando em parar, já tira isso do teu coração, da tua mente, do teu ser, e lembre-se: eu não posso parar. Não pode. É claro que somos seres humanos, e um tempo ou outro isso acontece, o que? A vontade de parar. Tem outros que até pararam e desistiram de parar e retornaram, e outros que pararam e ainda não retornaram vão desistir de parar também, e em breve vai retornar para fazer a obra de Deus. Mas não podemos parar. A ordem do Senhor é para marchar e avançar, e não para recuar. Coloque a mão no seu coração. Eu quero orar por você agora. Aonde você estiver, se por algum momento você está se sentindo fraco, desanimado, sem forças para avançar, para prosseguir, e quem sabe o inimigo tem lançado no teu pensamento o sentimento de que você não deve prosseguir, repreenda isso nesta noite. Você vai avançar, você vai vencer, porque Deus está com você nesta peleja. Senhor Deus e Pai, a tua palavra foi pregada aos corações nesta noite. Tu conheces, ó Deus, o nosso deitar e o nosso levantar. Tu sabes das nossas necessidades, Tu conheces as nossas aflições. Senhor, santifica as nossas vidas, nos purifica, tira, Senhor, tudo que nos impede de vencer em Tua presença. Abençoa, meu Deus, a Tua igreja, abençoa os que estão no templo, os que estão em casa, que a Tua presença venha envolver agora cada um dos Teus filhos. Renova as forças, Senhor, alegra o coração, traz o ânimo, graça, vigor, quebra, meu Deus, os levantes do inimigo, abate as afrontas do mal,
tudo que tem tentado impedir dos teus filhos, das tuas filhas avançar e prosseguir, em tua presença nós repreendemos agora. Senhor, levanta, ó Pai, os que caíram, fortalece os que estão fracos em tua presença, e que possamos unir forças, ó Deus, para vencer conforme o teu querer e a tua vontade. É o que nós te pedimos e profetizamos nesta noite, pelo poder e autoridade que há em ti, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Guarde esta palavra no teu coração, e uma vez guardando-a, coloque em prática, porque não podemos ser apenas ouvintes, mas sim praticantes da palavra do Senhor Jesus. Você